Olá. Então, vamos continuar de onde eu parei, que nós falamos de vetores, né? Aquela coisa. A gente definiu vetores, é uma coisa que tem comprimento, direção e sentido. A gente falou na soma deles, a gente comparou a soma de vetores, tanto a geométrica quanto a em coordenadas, falou em vetores definidos por dois pontos e depois falou na norma deles, né? Que é esse comprimento aqui e como que a gente calcula, né? Se U, por exemplo, for o vetor x e y, então a norma de U a gente obtém por Pitágoras, que será isso, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Por quê? Porque se aquele vetor existe aqui, significa que esse comprimento é x, esse comprimento é y, e esse comprimento aqui vai ser, né, dado por Pitágoras, e, portanto, a gente consegue extrair essa relação aqui. Depois, o que eu mostrei foi que se esse vetor está no espaço, a norma dele é dada por uma expressão parecida assim, né? E demonstrei por que que isso acontece. Então, eu quero falar no exercício de fixação 1.2 da sua apostila. E ele está na página 4, se não me engano, da aula 10/11. Não, tá isso. Isso. É o 1.2, né? Norma de alfa vezes V é igual ao módulo de alfa vezes a norma de V. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, a norma de, sei lá, 3 vezes V é 3 vezes a norma de V. Só que a norma de menos 3 vezes V é 3, que é o módulo de menos 3, vezes V. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre módulo ou valor absoluto de número real lá em cálculo 1, né? Me manda uma resposta aí, sim ou não. Sim. É normal porque vocês devem lá calcular. Vocês já viram derivada de função? Sim. Então vocês já devem ter passado por aquele exemplo de por que que a função módulo de x não é derivável na origem, né? Vocês já devem ter visto isso. Com certeza vocês viram. Se não viram, vão ver. Então, vale essa relação aqui. Tipo assim, vamos pôr o seguinte. Vamos fazer um caso particular. No espaço, vamos supor que o vetor V seja o vetor 3 menos 1 e 5. E que alfa seja, vou facilitar, 2. Certo? Então, o que que é alfa V? É o número escalar alfa vezes o vetor V. Isso nada mais é do que multiplicar cada coordenada por alfa. Então fica 6 menos 2 e 10. Agora,
que é norma de V? Isso será a raiz quadrada de isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Então, é 9 mais 1 mais 25. Isso dá a raiz de 35. Perfeito. E o que é norma de alfa V? É isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado dentro da raiz. Então, dá 36 mais 4 mais 100. Isso dá 140. E aí, o que é módulo de alfa vezes norma de V? São três coisas diferentes, né? Agora eu estou trabalhando com essa. Já calculei essa e já calculei esse elemento aqui. Então, módulo de 2 é 2. Norma de V é raiz de 35. E o que eu estou afirmando? Que isso e isso têm que ser iguais. São iguais? Se fatorar a raiz de 140 vai dar 2 vezes a raiz de 35. Se você for fatorar a raiz de 140, vai dar 2 raiz de 35. Por isso aqui dá para fazer de duas formas, né? O que é 2? 2 não é raiz de 4? Não mudei nada, né? Pois é. Sim, Só que raiz de um número vezes raiz de outro, como é tudo raiz quadrada, eu posso fazer isso. Né? Passar a raiz em tudo. E quanto é 4 vezes 35? 4 é 2 vezes 2, então é 2 vezes 2 vezes 35. O último 2 vezes 35 dá 70. Então é 2 vezes 70, que é 140. Essas duas são iguais. E o que esse exercício 1.2 te diz? É que fazer esse caminho aqui, isso é igual a isso, 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 sempre é possível. Ou seja, esse alfa que está aqui dentro da norma, ele sai da norma em módulo. Tá? Certifique-se de que você entendeu isso aqui. Então, uma coisa que é muito usada
é o seguinte, já que vale esse fato, αv é igual a módulo de alfa norma de V, né? Eu posso usar isso aqui para trabalhar sempre com os vetores mais fáceis numa dada direção. Como assim? Vamos supor que você tem um dado vetor, certo? V. E esse vetor pode ser, sei lá, uma força, um corpo se deslocando, sei lá. Esse vetor, ele tem uma norma, né? Que é esse comprimento. Ele também tem uma direção e um sentido. Ótimo. Agora, se essa norma for um número complicado, sei lá, vamos supor que norma de V seja, vamos pegar um número bem cabeludo, raiz 17ª de 439 π dividido por 13 elevado à raiz de 5. Não escreve isso no seu caderno, não. É só um número escabroso. Pois é, não gosto de trabalhar com isso. Então, o que a gente costuma fazer? Pega aqui um vetorzinho U na mesma direção, com o mesmo sentido. Vou trocar esse número porque isso aqui é normalmente uma coisa que eu escrevo no quadro, mas é um recurso pedagógico que eu chamo. Escrever uma coisa cabulosa isso. Vamos colocar 15, porque 15 também é um número bastante difícil de trabalhar. E pega aqui um vetor na mesma direção, mesmo sentido, mas com norma 1. Então, U e V tem... Eu não sei como é que ficou com a norma ortográfica nova, então eu escrevo na antiga. E eu não sei nem se está certo. Tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas o vetor U tem norma 1, certo? Certo. Por quê? O que eu ganho com isso? Se o vetor U tem norma 1, então o vetor V nada mais é do que 15 vezes U. Concorda? E se eu tiver um outro vetor aqui, esse aqui é o meu vetor V, mas se eu tiver um outro aqui, sei lá, grande, vou chamar ele de W, na mesma direção, mesmo sentido, mas vamos supor que norma de W fosse 400, então você concluirá rapidamente que o vetor W é 400U. Não é verdade? Ficou pequeno? Deixa eu escrever. U. Você está entendendo onde eu quero chegar? Claro que não, porque eu não falei onde eu quero chegar ainda. Se eu tiver aqui, usei U, V e W, vou usar S. Porque depois de W vem S. O que eu mudei aqui? O sentido, né? Pois é.
Vamos supor também que norma desse vetor novo S aqui seja, vamos pegar um número simples, 6. Como é que eu expresso esse vetor S em termos do vetor U, da mesma forma que eu fiz aqui? É isso, é claro, tá vendo? Não precisaria ter essa aula, esse cara já sabe. S será menos 6U, porque quando eu multiplico por um número negativo, eu troco o sentido, preservo a direção. Né? Então, esse vetor S aqui será menos 6 vezes U. Né? Menos porque eu troquei o sentido e preservei a direção. 6 porque esse é o comprimento do vetor S. Né? Esse aqui eu defini isso aqui no começo. E o vetor U tem comprimento 1. Né? Então, o comprimento do S tem que ser 6 vezes o do U. Negativo porque eu troquei o sentido e tal. O que você está entendendo? O que você deveria estar entendendo aqui? Olha, eu estou vendo que tem 18 pessoas, tá? E matriculados na disciplina tem quase 150. Então, o que eu tenho aqui é pouco mais de 10% de adesão às aulas. Então, vai lá no seu WhatsApp, enche o saco do seu colega que está matriculado na minha turma, para ele entrar, caso ele não esteja entrando, tá? A menos que ele não possa. O que eu espero que você tenha entendido aqui? É que se eu firmar esse vetor U, e a letra U aqui é de unitário, tá? Se eu firmar ele nessa direção, qualquer outro vetor nessa mesma direção, independente do sentido, né? Olha esse caso aqui, vai ser um escalar vezes o U. Então, se eu pegar qualquer vetor que seja paralelo a essa reta aqui, né, sei lá, T, esse vetor T vai ser T vai ser algum alfa vezes U. Qualquer vetor nessa direção vai se escrever assim. Tá claro? E se for outra direção, né? E se for assim? Se for assim, aí já é direção diferente do vetor U, né? Então, para esse vetor U, isso aqui já não valerá para esse vetor. Mas é sempre possível achar esse vetorzinho aqui de comprimento unitário na mesma direção do maior. Como que eu faço isso? Então, se V
E aqui vale tanto no plano quanto no espaço, tá? Por isso que eu não estou fazendo distinção. Se V é um vetor não nulo, ou seja, V é qualquer coisa menos esse aqui no plano, né? Ele é qualquer coisa menos esse aqui no espaço. Se V é um vetor não nulo, então o vetor U com a mesma direção de V e norma U é um versor ou vetor unitário de V. E é dado por dois pontos U é igual a... Bom, quem está copiando, deixa copiar. Aqui, se eu conseguir fazer você sacar qualquer jogada, eu ainda ganho. Pensa assim. Vamos supor que você tenha um vetor V que tenha comprimento 3. Você pode pensar isso como uma régua de 3 metros, com uma seta na ponta. Como você faz para, a partir desse vetor de comprimento 3, obter um vetor de comprimento 1? Divide por 3. Dividir por 3 é multiplicar por que número? 1/3. Ótimo. Então, se eu tenho um vetor de comprimento 3, eu obtenho um vetor de comprimento 1 multiplicando por 1/3. Perfeito. Se o comprimento do meu vetor V fosse 5, eu obteria um vetor de comprimento 1 multiplicando por 1/5. Perfeito. E se o meu comprimento aqui do V for só norma de V, eu preciso multiplicar por que número para obter um vetor de norma 1? Não tem que ser exatamente norma de V? Não tem que ser isso?
se a norma de V for 3, para eu obter um vetor unitário 1, eu teria que multiplicar por 1/3, que é a mesma coisa de dividir por 3. Né? Se isso aqui tivesse norma 5, eu tinha que multiplicar por 1/5 para obter um vetor de norma 1. Agora, se isso aqui for qualquer coisa, exceto 0, então, para eu obter um vetor unitário 1, é só eu dividir por 1. É só multiplicar por 1 sobre norma de V. Se você preferir, você pode escrever isso aqui assim também. A gente costuma escrever, né? Mas isso é a mesma coisa disso. Não. Oi. A câmera aí do lado pediu para você posicionar um pouquinho a câmera aí. Acho que ela não tá vendo a imagem toda, não. Você Já mandou tá uma vendo? mensagem no chat. Eu vi agora. Abaixar um pouco a câmera. Você não está vendo essa expressão aqui do final, né? Tá, peraí. Melhorou? Esse vetor U, esse vetor U é exatamente isso aqui, né? Não precisa escrever de novo. Ele tem norma 1 e a mesma direção de V. Não necessariamente, aliás, necessariamente o mesmo sentido, né? Porque, observa, U é um número vezes V. Então, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Isso aí é o que está aqui na apostila da aula 10/11, página 2, né? É o vetor unitário. Tem aí uma continha que mostra por que a norma disso aqui é 1, né? E aí a gente pode fazer esse exemplo 1.2. Se V for 2 menos 1 e 4, qual que é o vetor unitário de U, ou o versor de U? Ele é isso, né? 1 sobre norma de V vezes V. Mas aí, o que é norma de V? Calcula aí. Raiz de 21. 4 mais 1, 5 mais 16, 21. Raiz de 21. Então, o que vai ser U? Vai ser 1 sobre raiz de 21 vezes o vetor V. 2 menos 1, 4. Né? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, é a mesma coisa de eu multiplicar cada coordenada, da mesma forma que a gente fazia com matrizes. Então, isso aqui fica 2 sobre raiz de 21, menos 1 sobre raiz de 21 e
4 sobre raiz de 21. Esse aqui é o vetor U. Como é que eu confiro se isso aqui está certo? É só você calcular a norma de U, que tem que dar 1. Então, né, o que é norma de U? É raiz de... Quanto dá isso ao quadrado? Quadrado de fração é o quadrado do de cima sobre o quadrado de baixo. Então, é 4 sobre... Quanto que é raiz de 21 ao quadrado? Claro, 21. Então, fica 4 sobre 21. Mais menos 1 ao quadrado, 1 sobre raiz de 21 ao quadrado, 21. Mais 4 ao quadrado, 16 sobre raiz de 21 ao quadrado, 21. Se você fizer essa soma aqui, vai dar o quê? Raiz de... A base é a mesma, então fica 21. 4 mais 1, 5, mais 16, 21. 21 sobre 21, que dá a raiz de 1, que é 1. Esse vetor tem norma 1. Foi construído para ter norma 1. Perguntas? Perfeito. Nós vamos voltar a esses vetores aqui posteriormente. Mas agora eu posso começar a falar no seguinte. Vou falar em produto escalar de vetores. Mas antes disso, eu já posso definir ângulos. Considera aí dois vetores, V e U. Claro, ângulos são vetores, são objetos geométricos, né? Eles são segmentos de reta orientados. E entre retas, né, eu tenho essas regiões aqui, né, chamadas ângulos. Se em retas eu tenho e vetores são segmentos de retas, então em vetores eu também consigo definir ângulos, né? Aqui com a seguinte particularidade. Eu vou definir o ângulo entre dois vetores sempre como o menor. Isso aqui é a letra grega θ, né? O ângulo
θ entre U e V. E aqui eles são diferentes de zero, né? É o ângulo entre os segmentos de reta entre 0 e 180 graus, né? 0 e π. Por que precisa dessa distinção? Porque senão eu poderia definir o ângulo entre eles assim, né? Como sendo esse ângulo externo. E isso eu não quero. Por quê? Eu até poderia, mas a teoria teria que ser, a teoria que segue teria que ser toda reescrita e só me causaria problemas. Então, a coisa fica mais intuitiva, mais fechadinha, mais bonita. As coisas fazem mais sentido quando a gente usa o ângulo menor, tá? Entre os dois vetores. Aqui, claro, esses vetores precisam ser diferentes do vetor nulo, porque se só o vetor v tiver comprimento e o vetor u for o vetor nulo, então não faz sentido, né? Você não tem essa definição de ângulo. E aqui, claro, foi o que eu perguntei na última aula, mas que vale a pena reforçar. Π e 180 são a mesma grandeza, tá? Em termos de ângulo. E, claro, 0 graus e 0 também, né? Isso aqui vocês já devem ter tido uma explicação disso em cálculo 1, né? Aquela história, se você considerar um círculo de raio 1 e centro na origem do plano coordenado, então, esses arcos aqui assim, você pode medir esse ângulo tanto em relação a essa proporção aqui frente aos 360 ou a esse comprimento sobre o círculo, né? Comprimento de círculo vale o quê? 2π vezes o raio. Só que o raio aqui é 1. Então, isso aqui tudo vale 2π. Então, metade disso vale π. Um quarto disso é π sobre 2 e assim sucessivamente. Se você for olhar para graus, metade disso é 180, tudo é 360, um quarto disso é 90. Então, aí a gente tem essas relações, das quais deriva, por exemplo, essa, né? Metade do círculo é andar π ou 180 graus. Por isso que vale essa correspondência. E se eu tenho um e quero passar para outra unidade, é só fazer regra de 3. Né? X está para tanto, Y está para tanto, você faz cruzado. Então. Então tá. Eu consigo definir ângulo entre vetores. Mas aqui, observe, sempre. Aqui não tem coordenadas, né? Eu posso definir o ângulo, só que isso aqui não me ajuda nada caso eu queira calcular ângulos, né? E se eu tiver em coordenadas, né? Supor que eu tenho dois vetores aqui. Claro, nós já sabemos que o ângulo entre eles vai ser esse ângulo aqui, né? E se eu conhecer as coordenadas desses vetores, eu consigo calcular esse ângulo. Se eu conhecer um vetor e o ângulo, eu consigo achar o outro e tal. Você gravou as aulas anteriores, onde encontro? Iago, você encontrará o link para essas aulas todas num site chamado Cigar.
o link deles está todo lá. Então, e aqui valem aquelas coisas todas que você já aprendeu em geometria. Por exemplo, quando θ, o ângulo entre dois vetores, vale 90 graus, ou π sobre 2, que nome a gente dá para esses dois vetores aqui? Não. Cateto é quando a gente tem triângulo. De fato, você pode completar o segmento de reta aqui e obter um triângulo retângulo. Mas isso aqui não são pedaços de triângulo, então não são catetos. Mas foi um bom palpite. Quando você tem duas retas que fazem ângulo de 90, como é que você chama essas retas? Ortogonais. Ótimo. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que esses vetores são ortogonais ou perpendiculares. São ortogonais ou perpendiculares. São ortogonais ou perpendiculares. Mesma coisa. Né? Esse tipo de ângulo é chamado de ângulo reto. Né? Eu, sinceramente, não sei qual desses dois é usado mais frequentemente na literatura de vocês. Então, é bom vocês terem, né, isso aí em mente. Eu acho que no livro que a gente adota, ele usa mais ortogonais mesmo, porque depois ele vai falar de base ortogonal, ortonormalidade, ortogonalização. Então, de qualquer forma, significam a mesma coisa. E tem o outro caso, né? Que vamos supor que tenhamos vetores assim. Aqui tem o U e aqui tem o V. E vamos supor que eles estejam sobre a mesma reta. Né? Ou seja, o ângulo entre eles aqui tem que valer quanto? Cento e oitenta. Ou, em radianos, aqui vale quanto?
Nesse caso, a gente vai dizer que os vetores U e V são paralelos. São paralelos. Tem o outro caso de paralelismo também, né? Deixa eu copiar. Vamos supor que aqui a gente tem o nosso vetor U e que em cima dele aqui a gente tem o vetor V. Qual que é o ângulo entre esses dois vetores? Você consegue ver que tem dois, né? Exato. Nesse caso aqui, o ângulo θ entre eles é 0 grau ou 0 radianos. E U e V, nesse caso, também são paralelos, né? Porque estão sobre a mesma reta. Paralelos. Perfeito. É assim que eu defino o ângulo entre vetores, mas eu ainda não sei como é que eu calculo esse ângulo. Então, eu vou definir uma operação entre vetores que é o produto escalar entre dois vetores. Eu estou aqui na definição 2.1, página 3 do aula 1011. O produto escalar. Entre U e V é dois pontos. E a gente denota eles assim, como se fosse uma multiplicação, embora o pontinho a gente costume escrever ele um pouquinho maior. E ele tem dois casos, né? 0, se U ou V for nulo, ou se os dois não forem nulos, então o produto entre eles é norma de U vezes norma de V vezes cosseno do ângulo entre eles. Θ, ângulo entre U e V. Esse é o produto escalar entre dois vetores. Então para eu calcular a norma, para eu calcular o produto escalar entre dois vetores, eu preciso conhecer a norma de U, preciso conhecer a norma de V e preciso conhecer o ângulo entre eles.
Ótimo. Só que o que eu normalmente quero é exatamente conhecer o ângulo entre eles. Então, isso aqui, a princípio, não resolve o problema de, dados dois vetores, achar o ângulo entre eles, né? Só que, e aí é o que está aqui no teorema 2.1 da página 4. Existe uma maneira de calcular o produto escalar, isso aqui, muito simples. Simplíssimo, para falar a verdade. Ridiculamente simples. Anota isso aí. Isso. Já já a gente volta para isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual de vocês tem uma calculadora científica em mãos aí agora? É claro que todos, porque se todos têm telefone, essa é uma pergunta, né? Eu ainda estou nos anos 90. Se você tiver uma calculadora científica aí em mãos, deixa ela aí que daqui a pouquinho eu vou usá-la. Se você não tem, tenha em mãos o seu smartphone, que eu acho que também resolverá. Se você não tem nenhuma das duas, você já deveria ter conseguido, porque você vai usar isso em física, provavelmente em cálculo. Depende do seu professor. E o que eu vou te ensinar aqui não tem nada a ver com geometria analítica, é só como é que você faz uma conta, né? No caso, a inversão da função cosseno. Ou arco cosseno. Não sei se o seu professor de cálculo falou isso com você. Então, se você copiou isso aqui, ótimo. Esse produto escalar não me ajudou em nada, né? Produto escalar entre U e V, às vezes é escrito assim também. Às vezes a gente usa isso para escrever produto escalar de U e V. Para falar a verdade, eu até prefiro escrever assim, porque eu gosto de usar pontinho para multiplicação. E aí você escreva do jeito que você quiser, né? Mas, quem está anotando, anote isso aqui, né? Que você pode usar ou isso para denotar o produto escalar entre dois vetores, tá? Eu não sei qual que é melhor, então eu gosto mais dessa, mas eu vou tentar manter essa aqui com um ponto bem, bem gordinho. Tá, então eu vou precisar de mais espaço. Isso aqui vai estar no vídeo depois. Você acessa lá. É bom que me rende visualização. E eu fico rico. Teorema. Aqui na apostila está 2.1, né? Se U for, como é que eu estou usando aqui? X1, Y1 e V for X2, Y2, então o produto escalar entre esses dois vetores, nada mais. E aqui vale a pena até eu trocar de cor, né? X2,
y2. É o quê? Isso vezes isso, mais isso vezes isso. x1, x2, mais y1, y2. Só isso. E no espaço? Se U for x1, y1, z1 e v for x2, y2, z2. Então, o produto U e V, você já deve ter concluído o que é, né? Se aqui em duas dimensões, né, vetor no plano, é a primeira vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, aqui no espaço vai ser primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira. Então fica x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, e acabou. Esse é o produto escalar entre vetores. Já já a gente faz uns exemplos. Perguntas. Então, dito isso, vamos fazer um exemplo, uma continha, né? Por exemplo, se o seu vetor U for 1 e 3, e aqui, perceba, espero que você perceba, que há uma semelhança enorme com multiplicação de matrizes, né? Vamos supor isso, tá? Que U e V seja isso. Então, usando o teorema 2.1, o que é U, produto interno, produto escalar? Volta e meia, presta atenção, eu vou falar produto interno querendo dizer produto escalar. São a mesma coisa. Por que aqui a gente chama de produto escalar? Porque esses dois aqui vão resultar num número. Então, essa é uma operação que pega dois vetores e associa a eles um número. Tá? O
que dá isso aqui? E o número é um escalar, por isso o produto escalar. Faz essa conta aí. Olha o teorema 2.1, encaixa as peças aí, se vira. Não deixa de fazer, não. Alguém disse aqui que dá 1. Mas alguém chegou em 1? Por que você está chegando em 1? Porque você está fazendo 1 vezes menos 2 mais 3 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 2 mais 3, que dá 1. Ótimo. Esse é o produto interno de U e V, certo? Mas nós sabemos também, lá da definição que nós tínhamos, que o produto interno V era norma de U. Vou botar espaço aqui. O produto interno V era norma de U, ponto, norma de V, ponto, o cosseno do ângulo entre eles. Sei lá quanto é o cosseno do ângulo entre eles. Mas eu sei calcular a norma de U, sei calcular a norma de V, sei calcular isso. Então eu consigo resolver isso aqui. Tá? Quer ver? Aí você fala assim, quero. Porque você é um cara interessado. E, claro, calcula aí para mim o que é norma de U e o que é norma de V. Enquanto eu vou ali buscar a minha calculadora. O que deu aí? Bom, raiz de 10 e a outra? Raiz de 5. Por que raiz de 10? Porque vai ser raiz de isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Isso quadrado dá 1, isso quadrado dá 9. 1 mais 9, 10. Raiz de 10. Mesma coisa aqui. Menos 2 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Dentro da raiz. Como o 10 não é quadrado perfeito nem isso, a gente deixa assim. Então, eu já sei que isso aqui vale 1. Eu já sei que isso aqui vale raiz de 10 e já sei que isso aqui vale raiz de 5. Então, eu sei calcular quanto vale o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Né? Eu terei tudo isso implicando em cosseno de θ, que eu vou fazer aqui é pegar esses dois termos
e jogar para cá dividindo, vai ser 1 sobre raiz de 10 vezes raiz de 5. Ou seja, cosseno de θ é 1 sobre raiz de 50. Alguém está perdido até aqui? Alguém não entendeu o que eu fiz? Tá tranquilo. Então, agora, o que eu preciso? Descobrir o ângulo θ, cujo cosseno vale raiz de 50. 1 sobre raiz de 50. Né? Então, você pega a sua calculadora, e aqui agora é coisa que nós não cobramos em prova dessa disciplina. Né? Mas isso é algo que você, como engenheiro, já precisa começar a trabalhar. Quanto vale 1 dividido por raiz de 50? Tenta fazer essa conta. Eu cheguei no número 0,1414. Tem outras coisas, mas vamos trabalhar com essas aí. Tenta chegar nesse mesmo número. Cheguei na mesma coisa. Ok. Se você olhar na sua calculadora, deixa eu ver se vai prestar o que eu vou fazer aqui. Na parte de cima, aqui assim, no meu está aqui, mas no seu deveria aparecer nessa parte superior aí. Um D, uma letra D pequenininha. Tem, pois é. Significa que a sua calculadora está habilitada no modo graus. D aí é de degree do inglês, né? Graus. Então vamos mantê-la assim. Vamos trabalhar em graus. Nós sabemos que θ é um ângulo tal que o cosseno dele vale isso, né? Qual é o θ? A sua da R, Denis. Denis, então você vai fazer assim. Aperta um botão aí que está escrito Mode. Aí vai aparecer o Comp, SD e Reg. Aperta de novo. Aperta de novo. E aí, você escolhe a opção 1. Aperta o botão 1, que deve estar associado aí a DEG. Né? 1. E veja se agora está a letra D. Em outras palavras, o que eu fiz foi isso. Olha o nível. Né? Eu apertei Mode uma vez, ficou assim. Mode duas vezes, ficou assim. Aqui eu escolho graus, radianos ou gradianos. Gradianos é uma coisa que você nunca vai usar na sua vida. Então é ou graus ou radianos. Eu venho aqui no meu botão 1 e confiro se aqui apareceu a letra D. Significa que eu estou trabalhando agora em graus. Estando trabalhando em graus,
Procure na sua calculadora um comando assim, cosseno com -1 em cima. Vai estar perto do botão cosseno. Aqui no meu caso está aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui vai prestar. Olha lá, ó. Cosseno -1, em cima do botão cosseno. Na minha calculadora, o cosseno -1 aparece escrito em laranja. Então, o que eu vou fazer? Normalmente tem esses botões aqui em cima, né? Que me dizem como é que eu acesso o comando laranja. Eu vou clicar em Shift, que é o botão laranja, cosseno -1 e digitar esse valor, 0,1414. Eu obtive aqui o seguinte número, 81,8711 e outras coisas, né? Ou seja, a conta que eu fiz foi isso. Alguém não chegou nisso, fazendo esse comando, né? Alguém tentou e não conseguiu? O que você fez? A minha deu 81,86. Ótimo. É porque você deve ter usado o valor que estava completo aqui, né? Ou mais casas decimais. Isso, exatamente. Como aqui eu só considerei as primeiras 4 casas decimais, né? Acontece isso, dá um valorzinho diferente mesmo. Isso são coisas que você estudará lá no seu cálculo numérico, provavelmente comigo, porque só eu que dou essa brincadeira. Vitória, o que deu aí? Você provavelmente vai ter que fazer assim, ó. Faz comigo. Zera ela, aperta o botão de ligar várias vezes. Shift, o botão onde tem o cosseno -1 em cima, no meu caso é a função cosseno, aí você digita 0,1414 e dá um igual, né? Deixa eu fazer aqui em cima. Deu. Ótimo. Então é Shift. Não sei se toca para ver. Cosseno -1 de 0,1414. Você dá um igual e fica isso. 81,87. Perfeito. O que isso aqui está te dizendo? Isso aqui já é um aproximado, né? Então eu vou escrever assim, um tio em cima de um tio. O meu ângulo θ tem um cosseno que é mais ou menos isso. Essa função cosseno -1 diz o seguinte: o ângulo que tem um cosseno isso é isso. Então o seu θ é mais ou menos isso. Certo? Ou seja, né, essa conta aqui de cosseno -1, que ela é chamada de arco cosseno, talvez você veja isso em cálculo 1, não sei, é a inversa da função cosseno, né? Cosseno pega um ângulo, joga um número. O arco cosseno faz o inverso, pega um número, joga um ângulo. Ótimo. 81,87, não sei o quê. Então, com uma calculadora, você consegue aproximar isso.
Vamos interpretar isso, então, no plano coordenado, com aqueles dois vetores que a gente tinha. Deixa eu anotar isso aqui. 81,87 graus, tá? Está em graus. O que eu chamo de interpretar isso? É pegar isso tudo e colocar no plano coordenado, que aí eu finalizo a aula com essa interpretação aqui. Lembra? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acho que isso aqui dá. O meu vetor U era 1, 3. E o meu vetor V era -2 e 1. Se eu marcar o meu vetor U no plano, ele é 1, 3. Então, ele está aqui. Né? Esse é o meu vetor U. O meu vetor V, ele está aqui no -2, 1. Tá? Ele está aqui. Observa que eles são quase perpendiculares, né? Não, para cima. Isso aqui está afetando meu cérebro já. Isso. Esse aqui é o meu vetor V. E aí, você pode olhar para isso aqui e pensar: esses vetores são perpendiculares, mas não são. Porque quanto vale o ângulo entre eles? Esse ângulo aqui, né? Aqui. Vale, né? Θ é aproximadamente 81, 87 graus. Que nós calculamos daquele jeito anterior. Para isso que serve entre outras coisas, o produto interno. Perguntas? Então, normalmente aqui no curso, quando a gente chega em coisas desse tipo, cosseno de θ igual a 0,14, 14 coisas, aqui a gente para, né? Porque não tem como continuar sem calculadora. Ou então a gente escolhe vetores tal que o cosseno dos ângulos envolvidos vai ser aqueles valores chaves, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Cosseno, seno e tangente. Sabe aquela coisa que vocês memorizam assim? Eu não faço ideia. Tem uma musiquinha e tal. Aqui comi um pedaço.
Como não tem calculadora, a gente tenta fazer com que as coisas, os ângulos envolvidos se encaixem nessas coisas aqui, né? Mas 90 é bom também. E como o ângulo aqui varia até 180, né? Dá para fazer os outros 120, 135, 150, somando eles e tal, até 180. Tem uma tabela que eu vou colocar no Cigar que eu fiz em 2017, que tem uma série de cossenos e senos para vários ângulos em graus e em radianos também. Eu vou colocar ela lá. Deixa eu até anotar para vocês. Tabela. Então eu sugiro que você saiba trabalhar com isso aqui, porque nós vamos usar, tá? No mais, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque eu já dei o horário. E aí na próxima aula eu começo com projeção. Se precisar completar alguma coisa de produto escalar. Eu falo um pouquinho de projeção e fico por conta de dúvidas da primeira parte da matéria.